Uma das habilidades fundamentais para qualquer pessoa que administra um website é a capacidade de ler e entender logs. Eu já em treinamentos ao vivo, eu já perdi horas decorrendo sobre isso com alunos. Eu sei que é muito complicado, principalmente para quem não tem um background sólido em redes de computador. Então, se você nunca estudou redes, vai parecer uma coisa de outro mundo para você. Mas o que você precisa fazer se você é muito iniciante? Você precisa tentar absorver o básico. Qual que é o básico? É você tentar identificar algum padrão errado nos logs. Isso porque os logs eles são a primeira fonte de informação do que acontece no seu servidor. Então, se você for hackeado, se você estiver sob ataque, se acontecer algum erro em algum plugin, em algum tema, em alguma extensão dentro do Joomla ou do WordPress ou de outro CMS, através dos logs você vai encontrar, você vai identificar. Se o seu site estiver consumindo muito recurso, tudo isso você consegue identificar a partir da leitura dos logs. Porém, essa leitura, né, ela exige muita experiência. Eu mesmo não consigo ler tudo quanto é que é tipo de informação que eu quero nos logs. Às vezes eu preciso pesquisar na internet para saber o que é uma entrada, o que é outra. Mas nesse vídeo eu quero te passar, primeiro, a importância de você acessar os logs, até para você passar, às vezes, para um técnico, alguém aí que vai estar fazendo uma consultoria ou para o suporte da sua hospedagem, e também para você mesmo ter uma noção. O cPanel ele fornece para a gente diversas informações em termos de log, a começar pelas métricas. Então, primeiramente, nós podemos ver aqui, olha, visitantes. Geralmente, o cPanel separa o domínio padrão do SSL, quando você tem o SSL instalado. Isso porque nem sempre ele parte do princípio que vai haver um force, ou seja, nem sempre ele parte do princípio que todo mundo que pesquisar o HTTP vai ser forçado a ir para o HTTPS. Alguns sites talvez não façam esse redirecionamento, então ele separa os dois. Mas eu recomendo que você busque, claro, sempre o SSL, se o seu site estiver com SSL configurado. Então aqui no SSL, olha, como você pode ver, a gente vê os últimos visitantes para o marcofloriano.com.br. Então nós podemos ver qual URL que ele solicitou, o IP também, olha. Isso aqui é fundamental, ó. Já mostrei para você anteriormente. Esse IP 107, 180, 71, ele parece muito com aquele IP que estava aqui no cPanel antes, né? Vou voltar aqui na página inicial, nas informações na aula anterior. Não, não é não, é 189. Então, esse IP 107, se eu tiver dúvida de onde vem, etc., a qualquer momento eu posso colocar aqui um Ruiz ou... eu costumo usar o Ruiz, né? Mas tem outras informações. Olha, existe um alerta de spam para esse e-mail aqui, olha, para esse IP, o 107, 180, 71, 116. Como você pode ver nessa Clean Talk aqui, ele está falando que esse IP foi reportado como spammer e brutal force attacks. Mas olha, você não precisa se desesperar não, viu? Isso aqui é muito comum acontecer. Para isso a gente tem um WordFence instalado no site WordPress. Eu uso Cloudflare também. Então não precisa apavorar quando você vê um IP que está fazendo solicitações indevidas ao seu site WordPress. Se a gente acessar aí talvez o marcofloriano.com.br, wp-admin, talvez a gente até veja esse IP logado lá como uma tentativa indevida, até porque ele está tentando acessar o wp-login.php, olha. Então aqui estão alguns IPs que estão sendo bloqueados, ó. Aqui tem algum, ó, pode ver que houveram 35 tentativas de login, mais as 19 do admin, com o usuário admin, ou seja, é normal a gente receber esses ataques. O que não é normal é o site começar a ficar lento, consumir muito recurso, aí você precisa vir aqui realmente e pesquisar certinho as entradas para ver o que está acontecendo, ok? Depois a gente teve esse aqui que é mais fácil de ler, ó, o 63, ele acessou a página inicial, tá vendo? A URL de referência é a URL do site. A gente pode colocar aqui um Ruiz, esse IP. Pode ver que ele está vindo dos Estados Unidos aqui, segundo essa informação, né? E assim por diante. Então isso aqui ajuda você a ver os visitantes do seu site. São muitos, tá? Você vê aqui que tem várias páginas. Um outro recurso muito útil do cPanel, que geralmente está à sua disposição, são os erros, os últimos erros. Esses erros aqui, olha, ele mostra os últimos 300 erros mais comuns no seu site, no log. Log de erros, os últimos erros mais comuns, 300.
Então ele está falando, warning document root, teste não existe. Então tem alguém fazendo uma solicitação para uma pasta que não existe. Se eu não me engano, essa pasta está pendendo aqui no public HTML. Está aqui, olha. Eu já excluí o subdomínio e a pasta continua. Às vezes isso acontece. Vou excluir de novo, ignorando a lixeira. Então os últimos 300 erros ajudam bastante você na hora de identificar. Vou excluir e-mail aqui também, olha. São configurações que nós fizemos no decorrer do curso. É mais fácil você vir aqui quando você está procurando um erro recente do que baixar os logs, igual a gente vai fazer e fazer a leitura, ok? E também é mais fácil de ler ali. Essa informação de largura de banda, como eu disse antes, é muito importante, olha. Quando você vê que está sendo muito usado, aqui foi só 1%. Você pode vir aqui e tentar identificar que tipo de requisição que está gerando tanto consumo. Então, a página inicial, por exemplo, aqui, olha, gerou 400 megas de requisição, aí tem por subdomínio, etc. Geralmente isso aqui só dá uma ideia, muito por cima do que está acontecendo, mas não deixa de ser uma ajuda, né? Não tem muita informação útil, mas ajuda. Esse acesso bruto é muito legal, é o Raw Access. É aqui que a gente vai conseguir, olha, os logs de acesso bruto permitem ver quem visitou seu site sem exibir gráficos, tabelas ou elementos gráficos. Você pode usar no log para baixar uma versão compactada do log de acesso ao servidor para seu site. Isso pode ser bastante útil quando você deseja ver rapidamente quem visitou seu site. Mas na verdade, vou baixar aqui para a versão SSL. Essa versão aqui de log bruto, ela é muito mais do que isso, porque ela tem todos os logs. Então, às vezes, a versão com gráfico que eu mostrei para você, além de ser mais limitada, ela tem um período de tempo pequeno. Aí não é legal. Então ele vai mandar um arquivo compactado, como você está vendo aqui. E aqui é que a gente vai fazer mesmo a leitura do log, tá? Eu vou abrir o Sublime Text, mas você pode abrir também o bloco de notas, não tem problema. E a partir do Sublime Text, ou de qualquer outro leitor, menos o Word, né? Pelo amor de Deus. Usa o bloco de notas se você não quiser instalar um. Tem o Notepad++ também, eu acho que eu até tenho ele instalado aqui. Tem mesmo. Vou usar ele dessa vez. Só que o Raw Access Log, aqui ele chama de acesso bruto, ele é muito poderoso, viu? Ele é muito mais poderoso do que realmente aparenta. Então eu recomendo que você gaste mais tempo nessa parte. Nossa, Marco, que horror! Calma, calma. Existe um padrão em todos esses acessos. Aparentemente eles são complexos, mas eles não são. Olha, primeiramente à esquerda você tem o IP. Depois você tem a data, a hora é muito importante no DDoS. E depois você tem o cabeçalho, ou seja, a informação que foi solicitada. Então aqui a gente tem um head do tipo HTTP 1.0, 200, status ok, foi respondido através do Mozilla, tá? Que é o navegador, teoricamente. E aqui a gente tem a informação no cabeçalho de que o site Uptime Robot fez aqui um acesso. Então, o Uptime Robot é um serviço que eu uso para ver se o site está ativo. Aqui a gente tem várias solicitações do tipo GET. Então, você tem 3 tipos de solicitação: GET, POST e HEAD. HEAD, no sentido de cabeçalho, geralmente é uma aplicação que está mandando um head para tentar obter informação sobre o seu site. O GET, geralmente, é quando alguém entra, por exemplo, com um navegador no seu site ali, abre bonitinho e abre uma página. E o post é quando alguém submete um formulário, por exemplo, login, né? Então, pelo post você consegue também receber informações do usuário. São os 3 tipos de requisição que você precisa saber no log. Olha, antigamente no meu site eu tinha um post chamado PayPal versus PagSeguro. Qual a melhor opção? Esse post recebeu muitas visitas, muitas mesmo, muitas pessoas tirando dúvida comigo, mas aí eu refiz o blog e tirei do ar. Mas pelo que eu estou vendo aqui, voltou, olha, o pessoal está solicitando, tem gente acessando pelo Google talvez, mas não está encontrando, olha. Foi o Googlebot, o Googlebot até hoje tenta fazer um crawling, ou seja, indexar esse post meu. Então se eu reescrever esse post, talvez eu consiga aí voltar a ranquear bem. Bem, isso eu estou mostrando para você no dia a dia para que servem os logs, para você ver o que está acontecendo no site. Isso aqui acabou de me chamar a atenção. Opa, acho que eu vou voltar a escrever isso aqui.
Olha, aqui tem um usuário 214, espero que seja eu, né? Porque ele está no WP Admin, ó. Então esse cara entrou no WP Admin do WordPress. Quem que é esse cara? Né? Esse Ruiz aqui tem que dar eu, pelo amor de Deus. Senão eu tô sendo hackeado, não tem mais nenhum administrador no site. Ah, Marco, e como que eu identifico o meu IP exatamente? Lógico que você nunca vai identificar lá. G15 é o meu provedor, entendeu? Esse cara aqui é o meu provedor. É para ele que eu pago a minha internet todo dia aqui de casa. Então nunca que você vai identificar exatamente o seu nome aqui. Você vai identificar as tiers que a gente fala, né? Por exemplo, a tier máxima no Brasil é a Telefônica. A Telefônica, a antiga Telefônica SA, mas ela ainda existe por baixo dos panos, ela vende todos os links de conexão para todas as empresas. Aí depois vem um sub-tier, uma empresa menor, por exemplo, em Santa Catarina, aí vem, sei lá, Global Village Telecom. Aqui para nós, por exemplo, já pode vir a Embratel e assim por diante. Mas você tem que ver aí, principalmente, o país que está sendo o acesso e, de preferência, a região. Olha, o IP aqui nesse caso deu Queluz, que é a cidade que eu estou no momento. Então, quer dizer, esse Ruiz aqui foi bem detalhado. Lógico que não vale a pena você, às vezes, jogar esse site aqui no seu favorito e achar que ele vai achar todos os IPs. Geralmente ele não loga todos, não é assim. Eu prefiro pesquisar pelo Google, porque alguns sites às vezes não encontram determinados IPs. Vamos pegar outro get, outro usuário que acessou o nosso site como get. O site tem pouco tráfego, acho que. Esse aqui, olha, ele acessou a tela WP Login. Esse cara aqui. E foi hoje. Ele tentou fazer login no site, o 46101. Quem é esse cara? Frankfurt. Olha só. Dificilmente é um usuário. Provavelmente na Alemanha, região de Hesse, um estado dentro da Alemanha. Então ele provavelmente, eu não sei se é um usuário, tá? Eu não vou saber dizer para você aqui. Mas o que vai me ajudar a identificar o padrão dessa pessoa foi o que ele fez, olha. Ele solicitou a página ou o arquivo WP Login. Por que ele solicitou? O meu site não tem. O meu site não tem área de login para visitantes. E além disso, ele usou o Ubuntu Linux. Ubuntu Linux, isso é importante. Via Firefox, tá? Então fica aí essa informação. Com um bom editor, você pode também ver quantas vezes isso aqui aconteceu, olha. Às vezes você consegue até sublinhar esse acesso, olha. Esse 46101. Quando a gente sublinha o acesso, aqui ele não vai dar certo. Mas o 101 já ajuda. Então, olha, ele só tentou acessar duas vezes. Então não é lá. O 14 já apareceu mais vezes. O 214 alguma coisa. Mas sou eu, então não tem problema. Esse 180 aqui apareceu mais vezes, ó. WP Login também, Mozilla, Ubuntu. Vamos ver se esse cara também está na região da Alemanha, de Frankfurt, etc. Pode ser uma tentativa de invasão. Eu acho difícil. Provavelmente algum bot. Arizona, Estados Unidos. Tá pela GoDaddy esse IP, olha. Mas enfim, o tipo de... Tentou duas vezes WP Login, também usando Linux, né? Geralmente quando um usuário está usando Linux, embora seja Ubuntu, ele não é... Pode ser um servidor, pode ser um bot, pode ser uma série de coisas. O fato é que ele parou na tela de login, olha. E depois ele disparou o meu XML RPC. Isso aqui é importante você saber também. Num curso eventual de segurança você vai precisar dessa informação. Olha, o que eu queria mostrar para você em termos de log de acesso é isso. Que você tem acesso pelo cPanel a todos os logs. E aí você não precisa ficar necessariamente preso ao seu serviço de hospedagem. Porque às vezes eles não vão fornecer para você essa informação. Repare também que os logs são arquivados por subdomínio ou domínios que você tem estacionados no seu hospedagem. Quanto mais domínios você adicionar nela, mais logs você vai ter, ok?